Olá, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã. Boa nova em nossa vida. Boa nova em nossa vida é o programa que estamos iniciando. Programa em que utilizaremos o texto de Mateus. Mateus, o capítulo 10, versículos de 26 a 33. Trata-se do texto indicado para o 12º domingo do tempo comum do ano A, ano em que estamos vivenciando liturgicamente. Ouçamos com atenção o texto de Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Não tenham medo. Não tenham medo deles, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia. E o que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. Não tenham medo. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está no céu. Neste texto, encontramos um pedido de Jesus. E este pedido de Jesus se repete por 3 vezes. Não tenham medo. Não tenham medo deles. Para os apóstolos, Jesus fez esta recomendação, pedindo a eles a confiança total em Deus. 2 pedidos de Jesus aos apóstolos, àqueles que seguiam Jesus. Não tenham medo e tenha confiança em mim. No tempo de Jesus, os cristãos, os seguidores de Jesus, os apóstolos, eram muito perseguidos. Eram levados aos tribunais, eram assaltados, eram realmente perseguidos. Por isso Jesus insiste nesta expressão, não tenham medo. É uma expressão bíblica que normalmente sai da boca do próprio Deus para com aqueles que o seguem. É um sinal de proteção, de garantia, é um sinal de encorajamento. O próprio Deus anima e motiva os seus seguidores na pessoa de Jesus, recomendando, não tenham medo, outras vezes, coragem. Como muitas pessoas têm este costume de, ao saudar, após um bom dia ou uma outra saudação, dizer para a pessoa, coragem. Como é necessário ter coragem para seguir os ensinamentos de Jesus. Como é necessário ter coragem para proclamar a boa nova em nossa vida. É preciso
que as palavras do Evangelho sejam anunciadas nos telhados. Diz o texto com bastante propriedade, é o próprio Jesus que diz. Jesus fala que é preciso proclamar pelo telhado aquilo que ele fala em particular. O que significa hoje proclamar a boa nova em nossa vida nos telhados? No tempo de Jesus, normalmente as casas eram diferentes das nossas casas do dia de hoje. Um telhado nas casas da Palestina eram feitos por pedras e barros. Eram baixos, muitas vezes se encontravam escadas para que as pessoas pudessem guardar, proteger ou secar alguns alimentos típicos daquela região, o telhado. É interessante percebermos também que em outro texto, não do Evangelho de Mateus, mas no Evangelho de Marcos, no 2º capítulo, onde Jesus faz aquela ação concreta com a colaboração de 4 homens, a cura do paralítico, onde também é utilizado do telhado para que a pessoa que estava em situação de pecado, em situação impossibilitada de caminhar, com a ajuda de 4 pessoas, o texto diz que subiram ao telhado, fizeram um buraco e aquela pessoa desceu onde estava Jesus. A importância, o significado do telhado para a evangelização no tempo de Jesus e nos dias de hoje. Que tenhamos então a coragem de subir no telhado e, se preciso for, fazer os buracos para conduzir as pessoas até Jesus. E muitas vezes nós procuramos Jesus em cima dos telhados e Jesus está embaixo do telhado. Que bonito esta atitude daquelas 4 pessoas que ajudaram o paralítico a subir e que desceram o paralítico para encontrar-se com Jesus. E no texto indicado para este domingo, é Jesus que fala que é preciso anunciar a boa notícia, a boa nova, o Evangelho sobre os telhados, para que todas as pessoas possam ouvir, possam acolher a boa nova, a notícia de Jesus, a sua mensagem, a sua vida. Subir ao telhado é uma atitude de quem tem coragem de encontrar-se com Jesus. Neste texto, então, podemos nos situarmos onde estamos. Estamos em oração ou em ações sobre os túmulos, acanhados, tímidos, ou estamos anunciando sobre o telhado, com aquela coragem que o próprio Cristo nos anima e nos recomenda. Não tenham medo, pois é a verdade que vos libertará. E Jesus disse, no final deste texto, indicado para o 12º domingo do tempo comum do ano A, que nós não devemos esconder a verdade. Então, pegando o que diz o próprio texto, no versículo 33, aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está no céu. Que tenhamos a coragem de anunciar Jesus e não de renegá-lo, pois o encontro com Jesus podemos fazer no dia a dia, mas o encontro pleno com o Deus Criador, com o Deus Filho Salvador e com o Espírito Santo Consolador,
se dará definitivamente após esta caminhada que estamos fazendo com Jesus.